Oi, oi, pessoal. Bom, então ficou como tarefa vocês tentarem resolver aí o restante desses exercícios. Eu vou fazer aqui a letra B agora com vocês, fazendo a correção e a explicação, porque caso algum de vocês ainda tenha ficado com dúvida, é necessário que você assista esse vídeo e tire a dúvida comigo no final da aula, ok? Então, na aula anterior, a gente parou aqui, nós resolvemos juntos, vocês tiveram um tempo para fazer sozinhos e depois nós resolvemos juntos a letra A desse exercício, que era para utilizar a semelhança de triângulos e definir y em função de x. Então, foi o que nós fizemos e nós paramos aqui. Feito isso, pessoal, a gente vai partir para a letra B. Porém, o que eu quero que vocês observem? Nós temos pela letra A que o valor de y é dado por 20 vezes 30 menos x dividido por 30. Observem que eu tenho 20 multiplicando tudo que está em cima da fração e eu tenho 30 dividindo tudo que está ali em cima também. Eu posso simplificar essa fração por 10. Então, eu vou cortar esses dois zeros e aí eu vou ter uma expressão um pouco mais simplificada, tá? Então, eu passo agora a ter o valor de y sendo igual a 2 vezes 30 menos x dividido por 3. Que é a mesma coisa que 2 terços vezes 30 menos x. Dessa forma, a gente trabalha com valores um pouco menores. A gente deixa de trabalhar com o 20 e o 30 e passa a trabalhar com o 2 e o 3. E tá tudo bem, são expressões equivalentes, porque a gente simplesmente simplificou por 10, tá? A partir daqui, então, a gente vai para a letra B. Na letra B, ele tá falando assim: para quais valores de x e de y, a área ocupada pela casa será máxima? Então, antes de eu pensar em área máxima ou mínima ou qualquer coisa desse tipo, eu tenho que lembrar como eu calculo a área de uma figura retangular. Então, nós sabemos que a área é calculada pelo produto entre o valor da base pelo valor da altura ou do comprimento da casa. Então, nós temos aqui que a base dessa casa vale y. E nós temos que a altura ou o comprimento da casa vale x. Portanto, a gente conclui que a expressão para calcular a área da casa é dada por x vezes y, ou y vezes x, dá na mesma, porque é uma multiplicação. Certo? Agora, observem que aqui na letra A, a gente encontrou uma expressão que diz qual é o valor do y. Ela diz que o valor do y é igual a 2 terços vezes 30 menos x. Então, o que eu posso fazer? Aqui, na expressão da área, eu vou trocar a variável y pelo valor dela. Então, vamos lá. Área é igual x vezes. Agora, quanto vale y? Y vale 2 terços de 30 menos x. Então, vou trocar. 2 terços de 30 menos x. Pronto, então agora eu tenho a função da área, o valor da área, apenas variando em função do valor de x. Eu consigo encontrar agora o que o exercício quer. Mas antes eu vou fazer aqui uma propriedade distributiva. Vamos chegar numa função do segundo grau com isso daqui. X vezes 2 terços é a mesma coisa que 2 terços vezes x. Então, quando a gente tem aí o produto entre um valor numérico e uma letra, a gente só mantém os dois juntos, indicando que é um produto. Então, vai ficar que a área é 2 terços de x vezes 30 menos x. Aqui a gente faz a propriedade distributiva. Então, este 2 terços de x, ele vai multiplicar o 30 e ele também vai multiplicar o x. Vamos lá para o produto, para a distribuição aqui. Então, 2 terços de x vezes 30 equivale a quanto? 2 terços vezes 30 vezes x, né? Número multiplica número, letra multiplica letra, menos. Agora, 2 terços de x vezes x. 2 terços de x vezes x. Letra multiplica letra. Quando eu for fazer esse produto 2 terços vezes 30, observem que eu posso cancelar o 30 com o 3. Simplificar, na verdade. Dá para dividir 30 por 3. O
Porque 30 dividido por 3 dá 10. E aí eu simplesmente, ó, isso aqui vale então 10. Eu multiplico 2 vezes 10, eu já tenho aqui 20x menos. E 2/3 de x vezes x? X vezes x... Produto de potência, x elevado a 1 vezes x elevado a 1, x elevado a 1 mais 1, x elevado a 2. Então, menos 2/3 de x ao quadrado. Então, a expressão que determina a área dessa casa é... Vamos só organizar agora, deixar na forma da função do segundo grau. A gente coloca primeiro o ax ao quadrado. O ax ao quadrado é esse aqui, né? Menos 2/3 de x ao quadrado. Então, menos 2/3 de x ao quadrado. Agora, o 20x é positivo, então significa que ele está somando. Mais 20x. E essa é a expressão que determina a área. Pronto, nós temos então a expressão que determina a área, a função do segundo grau que determina a área. Acontece que eu quero saber qual é a área máxima, certo? A pergunta é, quais valores de x e y a área ocupada será a área máxima? Então, na verdade, o que eu quero saber... Vamos fazer um esboço dessa função aqui. Deixa eu copiar a função de novo. A área é igual menos 2/3 de x ao quadrado mais 20x. Vamos pensar no esboço dessa expressão. O valor de A dessa função do segundo grau é positivo ou é negativo? A vale menos 2/3. Significa que A é menor do que zero. Portanto, a concavidade da minha parábola está voltada para baixo. Isso indica que eu tenho um ponto máximo aqui, ó. Esse aqui é o ponto máximo, né? Esse local é o valor onde a área é máxima. E ele também é o vértice da nossa função. O vértice, ele tem dois valores, né? Para a gente encontrar. O par ordenado é formado por duas informações. Um, o valor do x, e outro, o valor do y. A gente tem as formulinhas, né? Para calcular. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular. O x do vértice. Quanto vale b nessa função? b vale 20. Lembrando que é o oposto do valor do b que eu vou substituir aqui no x do vértice. Então, se b vale 20, eu vou colocar aqui menos 20. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 2/3. Multiplicando aqui embaixo, ó, então mantém em cima primeiro, menos 20 dividido por. Esse 2 é como se ele tivesse sobre 1. Na multiplicação entre frações, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, eu tenho aqui um valor positivo multiplicando um valor negativo. Mais com menos dá menos. Multiplico. 2 vezes 2, 4. 1 vezes o 3, 3. Observem que agora eu tenho um número inteiro dividido por uma fração. Dividir algo por uma fração é a mesma coisa que multiplicar esse algo pelo inverso da fração. Então, eu vou pegar aqui o menos 20 e vou multiplicar por menos... Agora, o 3, que era denominador, sobe, vira numerador, e o 4 vira denominador. Bom, menos com menos dá mais. 20 vezes 3 dá 60. E 60 dividido por 4 dá 15. Então, a gente encontra que o valor do x do vértice é 15. Então, a área vai ser máxima quando o valor do x dessa casa for 15 metros. Aí, a gente vai encontrar o y do vértice. O y do vértice é calculado o oposto do discriminante dividido por 4 vezes a. Acontece que nós ainda não calculamos o discriminante, então vamos calcular. Discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o discriminante é, quanto vale b? 20. Então, 20 ao quadrado menos 4 vezes a. A vale menos 2/3. Vezes c. Porém, observem que nessa expressão aqui não aparece o c, o que significa que o c vale 0. Então, aqui, esse produto, eu vou multiplicar por 0, o que vai fazer com que ele seja anulado, né? Então, o valor do discriminante vai ser apenas o valor de 20 ao quadrado, que é 400. Porque seria 400 menos 0, que dá 400. Então, vamos voltar lá para o y do vértice. Y do vértice é igual menos. Discriminante deu 400, nós calculamos, então 400. Dividido por 4 vezes a. A vale menos 2/3. Mesmo processo do de cima. Então, aqui a gente vai
manter o menos 400 e multiplicar o denominador. De novo, o 4 é 4 sobre 1. Estou multiplicando um número positivo com um número negativo, então o resultado vai ser negativo. Numerador vezes numerador. 4 vezes 2, 8. Dividido por uma vez o número 3, 3. Novamente, dividir algo por uma fração é a mesma coisa que multiplicar este algo pelo inverso da fração. Então, vai ficar aqui menos 400 vezes... Agora, ele continua negativo, é claro, porque é o inverso e não o oposto. Então, vai continuar negativo. O 3 era denominador, vai para o numerador. O 8 era numerador, vai para o denominador. Então, nós temos aqui que o y do vértice é dado por menos 400 vezes menos 3/8. A gente já sabe que o resultado é positivo, menos com menos dá mais. Eu vou dividir o 400 por 8 aqui, eu vou simplificar. Bom, eu sei que 40 dividido por 8 dá 5. Então, 400 dividido por 8 dá 50. 50 vezes 3, 150. Então, esses são os valores de x e y para a área máxima da casa. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, conforme eu for explicando, vai anotando aí para tirar dúvida comigo no final da aula, beleza? Show!